Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 15 de março de 2017, estamos na nossa segunda aula do livro Boa Nova. E hoje, que Jesus nos conduza nesse trabalho, e hoje nós iremos já estudar o primeiro capítulo. A semana passada fizemos a introdução. Nós vamos iniciar hoje o capítulo primeiro. Fizemos a introdução. Só para você ter uma ideia, olha a quantidade de anotação no primeiro capítulo. Então, quem não quer fazer isso no livro, mas quer verdadeiramente estudar, traz um caderninho, tá? Porque são muitas informações, ok? Bora lá? Então, nesse capítulo aqui de hoje, o nosso querido Humberto de Campos vai retratar um pouco da política e da história de Roma, da Roma Antiga. Vai falar um pouco dos imperadores e mostrar a preparação para a chegada de Jesus. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel retrata que houveram 2 reuniões no Sol, do sistema solar da Terra. Duas reuniões com espíritos de alta hierarquia, de Cristo para lá. Tá? Porque lembra que na escala espírita, o Kardec colocou até a primeira classe, que era o espírito o quê? Puro, classe única. Primeira ordem, classe única. Mas quando você chega a espírito puro, você inicia um novo processo de evolução, para você se tornar um espírito crístico. E não pensa que acaba, porque essa evolução ela é infinita. Então houveram 2 reuniões. A primeira reunião, com o nosso Senhor Jesus presente, era para a construção do planeta Terra. Ele já era o Cristo. Pelas informações, o planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Ele já era um Cristo. A segunda reunião tratava-se da encarnação de Jesus na Terra. Da encarnação dele na Terra. Então houve uma preparação muito grande, porque a lição que ele nos trouxe é a lição do amor. E ele poderia, como administrador do planeta, mandar, como ele mandou vários. Mas para essa lição específica, ele, como gosta de trabalho, você já viu que com Jesus é desafio constante. Essa eu vou pessoalmente. O verbo se fará carne. Eu quero ensinar para eles e mostrar o que é o amor. Lembra sempre dessa frase. Quando eu sou um espírito inferior, imaturo, eu quero ser amado. Quando eu sou já um espírito superior, eu quero amar. A minha fome é de amar, não é mais de ser amado. Entendemos isso? Vamos lá então? Nós vamos parar várias vezes, tá? Porque é muita informação. Boa Nova, primeiro capítulo. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto, imperador. Caio Júlio César Otávio, aí tem uma nota lá, 2. Caio Júlio César Otávio, Augusto, imperador romano, chamado primeiramente de Otávio, depois de Otaviano, herdeiro de Júlio César. Então, o Caio Júlio César, que não foi o imperador, ainda não tinha o título, mas foi o que iniciou toda essa dinastia. Ele viveu de 100 a.C. a 44 a.C. Ele era um líder militar, mas não foi um imperador. Não existia ainda isso, tá? Mas ele era um líder. E era uma época o quê? Que tudo você ganhava, você administrava através da força.
Quanto maior o teu exército, maior o teu poder. Quanto maior o teu poder de liderança. Por que Alexandre o Grande chegou onde chegou? Porque ele era o quê? Um líder. A estratégia do homem era maravilhosa. Ele conseguia destruir, invadir, ele conseguia comandar a tribo dele. Então, o Caio Júlio César foi esse grande líder militar. Agora nós vamos falar do Otávio, que é esse aqui, que é o Caio Júlio César Otávio, que esse sim foi o primeiro imperador. Esse é o primeiro imperador. Ele viveu, por isso é que ele diz, o Otávio, depois de Otaviano, herdeiro de Júlio César. Por isso que nós começamos a falar de Júlio César. Nós temos que entender a história romana para entender Jesus, para entender tudo que se passou, a trama que estava por aquilo ali. Entendemos? Vocês entenderam aí? Nós já falamos de quantas pessoas? Duas. Tá? Do Caio Júlio César, que era o líder militar, que viveu de 100 a.C. até 44 a.C. E agora nós entramos em Caio Júlio César Otávio. E aí tem a notinha. Herdeiro de Júlio César. Roma, 63 a.C. E ele desencarnou em 14 depois de Cristo. Então, ou seja, Jesus começou o seu trabalho de forma ostensiva em que ano? O trabalho dele no ano 30. No ano 30. Então, até esse prezado momento, Jesus vivia como uma pessoa comum. Comum entre aspas. Ele não teve uma atitude o quê? Como é que a gente pode dizer assim? Pública, essa era a palavra. Ele estava em silêncio. Mas a mãe conhecia quem estava dentro de casa. Porque para ela chegar próximo dele e dizer que o vinho tinha acabado, que ele fizesse alguma coisa, ela já conhecia o filho que tinha. Ela sabia do que ele era capaz. Tanto é que ela olha para o servo e diz assim: faça tudo o que ele te pedir. E ele ainda diz: tu sabe, mãe, que ainda não é chegado minha hora. Minha hora de quê? De fazer aparição pública. Verdade? Então vamos lá. Caio Júlio César Otávio, imperador romano, chegara ao poder, não obstante o lustre de sua notável ascendência, por uma série de acontecimentos felizes. As mentalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu triunfo, aliando-se contra a usurpação, né, que é obter por fraude, né, de Antônio. Aí vamos lá. O que aconteceu? Entre o Júlio César e entre o Augusto, nós vamos entender o quê? O Augusto viveu até que ano? 14 depois de Cristo. Ele nasceu em 63 antes de Cristo e ele desencarnou em 14 depois de Cristo. Mas ele começou a liderar em 27 antes de Cristo. Ele começou a liderar, ser o imperador em 27 antes de Cristo. Aí você pergunta assim: o que aconteceu então nesse período entre 44 e 27 antes de Cristo? Quem liderou? Porque o Caio Júlio César desencarnou, que é o primeiro. O segundo, o imperador não assumiu. Quem foi que assumiu? Aí é o famoso que ele chama de triunvirato. 3 passaram a administrar. E um desses 3 era o Augusto. Antônio. Era o Antônio. Um grande líder político, um grande homem militar, grande chefe, se uniu com mais 2 e administraram, mas se aliando a Caio Júlio César. Eram amigos de Caio. Defenderam ele, descobriram o assassinato, porque ele foi assassinado. E ficaram fazendo administração, até o nosso querido Otaviano assumir como o imperador.
E o que o Otaviano começou a perceber, começaram a ver? Esse Antônio aqui foi ele que se tornou amante de Cleópatra. Tiveram 3 filhos. Ele realmente começou a atrair. Quando houve realmente aquela revolução, transformaram o Otávio em imperador. E o nosso querido Antônio teve que fugir junto com a Cleópatra, porque senão eles seriam realmente mortos, e preferiram cometer o suicídio, ambos, no Egito. Tamanha a confusão que estava. Então vamos lá mais um pouquinho. Vocês estão entendendo? Está difícil? Até agora nós falamos de 2 pessoas. O primeiro, Júlio César. O segundo, Augusto. Aí colocamos agora quem? O Antônio e a Cleópatra. Então olha só. De Antônio com os próprios conjurados, conspiradores, que haviam praticado o assassínio de seu pai adotivo. Então olha só. O Júlio César era pai adotivo de Augusto. Pai adotivo. Ele, o Caio Júlio César, adotou, o transformou em filho, documentou e colocou ele como filho, porque os filhinhos dele tinham cabecinha mesmo. E esse menino, o Caio Júlio César Otávio, era um cara que qualquer pai queria ter como filho. Olha que interessante. Que haviam praticado o assassínio de seu pai adotivo. Suas pretensões foram sempre contrariadas por sombrias perspectivas. Entretanto, suas primeiras vitórias começaram com a instituição do triunvirato, do governo exercido por 3 pessoas. E em seguida, os desastres de Antônio. Então, Antônio começou bem, mas com o tempo ele começou a pisar na bola. Talvez a Cleópatra tenha influenciado bastante nisso. No Oriente, lhe abriram inesperados caminhos. Só para a gente entender. Então, olha só. A Roma Antiga começou tudo com o Caio Júlio César. O Júlio César, 100 a.C., desencarnou 44 a.C. Era um líder militar. O primeiro imperador, quem foi? Augusto. Anota isso daí. Nasceu em 63 a.C., morreu em 14 depois de Cristo e liderou de 27 a.C. até a sua morte. Então ele liderou de 27 a 14 depois de Cristo. 27 a.C. e 14 depois de Cristo. Depois dele veio quem? O Tibério. Foi o segundo imperador. Eram títulos, né? Segundo imperador, ele liderou de 14 até a sua morte. Quando um desencarnava, já tinha que ter outro. O Tibério, ele nasceu em 42 a.C. e morreu em 37 depois de Cristo. Liderou de 14 até 37 na sua morte. Tá difícil? Quer que eu repita? Tibério nasceu em 42 a.C. e morreu em 37. Foi imperador em que período? De 14, que foi quando morreu o Augusto, até a sua morte, que foi no ano de 37. O terceiro imperador, Calígula. Ele nasceu, Calígula, 12 depois de Cristo e morreu em 41. Nasceu 12 depois de Cristo e morreu em 41. Você viu que ele morreu jovem. Ele liderou de 37 a 41. Ele foi assassinado. E ele é sobrinho de Tibério. Calígula foi um dos mais perversos. Ele nasceu em 12 depois de Cristo e morreu em 41. Ele liderou, ele foi imperador de 37 a 41. Era sobrinho de Tibério. Quarto imperador,
Nós vamos até o quinto, tá? Foi o Cláudio. Ele era tio de Calígula. Ele nasceu, Cláudio, 10 a.C. e morreu em 54 depois de Cristo. Ele liderou de 41 até a sua morte, no ano de 54. Ele era tio de Calígula. Passava aquilo, ficava ali, todo mundo na mesma panelinha. O quinto, Nero. Nero nasceu em 37, já da era cristã, e morreu em 68, da era cristã. Ele liderou de 54 a 68, na sua morte. Ele era sobrinho de Cláudio, que era tio de Calígula. E aí nós tivemos no ano, depois de Nero, de 68 a 69, um ano só, nós tivemos 3 imperadores. Era a época que matava um, matava outro. Aí, nessa época aí já saiu a história de irmãos, de sobrinhos, de parentes. Acabou depois de Nero. E aí começou realmente, voltou aquele que tinha mais força. Exatamente, aquele que tinha mais força. O Nero, ele nasceu em 37, morreu em 68. Ele liderou de 54 a 68. Por exemplo, Paulo Esteves está retratando a administração de Nero. Nós já estamos no finalzinho da administração de Nero. Morreu jovem também, né? Morreu jovem também. Muito jovem também com poder, né? Bora lá. Deu para anotar tudinho? E nós vamos precisar disso. Então, como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, em breve todas as legiões se entregavam, sem resistência, ao filho do soberano assassinado. Quem era o filho do soberano assassinado? Quem era o soberano? O Júlio César. O filho era quem? O Augusto, que era um filho adotivo. Todos se renderam a ele. E lembra que ele ficou até que ano? 14. Até 14. Administrando. Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, olha só. Parece assim que a coisa está solta, mas não está não. Toda uma preparação. Descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Por toda parte levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. Volta aqui, olha. Roma para terminar na mais remota de suas províncias. Porque qual foi a programação do mundo espiritual? Isso também vai estar no livro A Caminho da Luz. A programação era não existir países, sermos todos uma só nação. E quem ia administrar isso? Roma. Vários espíritos reencarnaram para esse propósito. Então, por isso que ele está falando aqui, olha, Roma estava numa época tão legal que todas as províncias romanas, a Palestina era uma província romana? Era administrado pelos romanos. Vocês estão entendendo por que está falando de Roma? Porque nós vamos para a Palestina. Eu tenho que saber quem é o administrador de lá. Então, eram os romanos. Então, inclusive, a Palestina estava sob a administração de Roma e estava vivendo uma paz. Mas era a preparação para a vinda do Messias. O grande império do mundo, como que é influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia. Voltei, tá? E de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Aí ele vê: por toda parte levantam-se templos e monumentos preciosos.
O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. Estava todo mundo feliz, igual como nós estamos aqui no Brasil. Nós estávamos bem mais felizes. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos da Roma, permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. Porque qual era o objetivo de Roma? Roma pregava o Evangelho. O que é o Evangelho? A boa notícia. Não é criação isso de Jesus, não. Roma pregava. Qual era a boa notícia? Ela ia levar a paz, ia levar a justiça. Porque os povos viviam submetidos a invasões dos bárbaros. E aonde estava a águia dominadora, que eram os soldados romanos, ali havia paz e justiça. Então os romanos, aquilo ali passava a ser vamos pegar Tarso, cidade de Paulo. Quando os romanos transformaram Tarso em uma província romana, todas as crianças que começavam a nascer a partir daquele momento passavam a ter cidadania romana. Paulo tinha cidadania romana. Entendeu? Então você percebe que os romanos, eles não queriam escravizar os povos, mas tinha que pagar o tributo. Mas ao mesmo tempo, tanto é que eles respeitavam a crença religiosa. Eles não iam impor a crença deles, que era politeísta. Aceitavam. Quando eles foram administrar, que eles se depararam com os judeus e com os samaritanos, eles respeitaram a crença. Eles em nenhum momento obrigaram eles a adorar outros deuses, mas tinha que adorar César, porque César era considerado um deus. Para isso você tinha que pagar o tributo. E na moeda a esfinge era de quem? De César. De César. Então o objetivo do mundo espiritual para com os romanos era fazer com que nós realmente nos transformássemos em uma só nação. Mas Roma falhou. É uma programação, mas não quer dizer que vai dar certo, porque não existe o livre-arbítrio. Roma falhou. E como diz no próprio livro A Caminho da Luz, houve no mundo espiritual muitas lágrimas. Muitas lágrimas. A ideia era que não houvessem separações, que fôssemos verdadeiramente uma só nação. Você não precisa pegar passaporte, não precisaria pegar visto, nada disso. A cidade dos Césares se povoava então de artistas, que era buscando o quê? Educação e a própria justiça. Daí vem a deusa Justiça, que é da onde? Da cultura romana. O objetivo de Roma era levar a justiça. Então, uma das coisas que os palestinos, que os judeus, é que eles odiavam, era saber que era uma província romana. Ter que se submeter a pagar os impostos a César. Eles odiavam isso. Eles aguardavam o Messias, mas um Messias guerreiro, que libertassem eles da opressão de César. Por isso Jesus foi questionado: devemos pagar o tributo a César? Me dê uma moeda. De quem é o rosto que está nessa moeda? É de César. Então dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Eu não vim aqui para brigar com César, não. Não é esse o propósito. Entendemos isso? Para nós entendermos o porquê, a confusão que minava naquele espaço. O objetivo era o quê? Era ter um Messias guerreiro que libertasse o povo de Jerusalém da opressão dos romanos. Era essa a briga deles. Daí eles quererem uma revolução, buscarem tudo aquilo. Estão aguardando até hoje.
É que nós já sabemos que é ele e não copia ele. Porque isso foi muito claro. Mahatma Gandhi era cristão? Em título, não. Mas ele vivia o cristianismo. Quando ele foi agredido por um chamado cristão, que ele empurravam ele e se levantar, disse: tu és um covarde. Ele disse: eu aprendi a não revidar com esse homem que tu carrega uma cruz no pescoço. Então nós temos os nossos irmãos budistas que não são cristãos, mas que vivem o amor. Nós temos os nossos irmãos indianos que não são cristãos, mas que vivem o amor. Nós temos irmãos judeus que não são cristãos, mas que vivem muito bem o amor. E nós que nos dizemos cristãos, não vivemos. Então não vamos nos prender a rótulo, e sim sempre a atitude. Você vê o soldado que estava empurrando, Gandhi, era cristão, inclusive estava com um crucifixozinho. E Gandhi falou que para ele bastava o sermão do monte para ter se tornado um homem melhor. E não era cristão. No entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente. Quem era esse imperador franzino e doente? Muito bem, Caio Júlio César Otávio, também chamado de Augusto, tá? Que ficou até 14 depois de Cristo. Ele não tinha uma saúde muito boa. Os cronistas da época referem-se, por mais de uma vez, às manchas que lhe cobriam a epiderme, transformando-se de vez em quando em dartros. É como se fossem pinges, herpes, no corpo dele. Era uma dermatite, alguma coisa, né? Dolorosos, e aquilo promovia dor. Normalmente a hanseníase, né, ela vai perdendo a sensibilidade dos membros. Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e sua caixa torácica convenientemente resguardada contra os golpes de ar que lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência, queixava-se de enxaquecas que se faziam seguir de singulares abatimentos. Não somente nesse particular padecia o imperador das extremas vicissitudes da vida humana. Ele era o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família. O maior reorganizador do império. Foi obrigado a humilhar os seus mais fundos e delicados sentimentos de pai e de soberano, lavrando um decreto de banimento de sua única filha. Por que ele baniu? Exilando-a na ilha de Pandatária, por efeito de sua vida de condenáveis escândalos na corte. Então, o que ele tentava ensinar para o povo, ele não conseguia resolver dentro da sua própria casa. Deu uma capetinha dessa. Agora, vocês entenderam por que Caio Júlio César assumiu ele como filho? Conhecia o caráter. E não é pouco não tem só filha não, tem mais. Por efeito de sua vida de condenável escândalo, sendo compelido mais tarde a tomar as mesmas providências em relação à sua neta, tal mãe, tal filho. Notou que a companheira amada, a fofa dele, de seus dias, se envolvia na intimidade doméstica em contínuas questões de envenenamento dos seus descendentes mais diretos, experimentando ele, assim, na família, a mais angustiosa ansiedade do coração. Ele era enfermo, tinha dores de cabeça constantemente, uma filha prostituta, neta prostituta e uma esposa assassina.
conseguia... Descendentes mais diretos, não era o filho dela com ele? Não, isso deveria ser sobrinho, pessoas que poderiam assumir o cargo dele. Entendeu? A ganância do poder. Apesar de tudo, seu nome foi dado ao século ilustre que eu vira nascer. Nota 3. O reinado de Augusto marca uma das épocas mais brilhantes da história romana. Época de valorização das letras e das artes. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inolvidáveis iniciativas, inesquecíveis. A alma coletiva do império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligência. E nessa época que surge, vigília, nasceu, gente, nota aí, 70 a.C., desencarnou 19 a.C. Ele foi poeta romano, tá? Vigília. Horácio nasceu em 65 a.C. Horácio desencarnou 8 a.C. Foi poeta e filósofo. Esse povo todo teve todo o aparato dele, o apoio para divulgar a intelectualidade, a arte, o poema, a literatura. Ovídio, 43 a.C., desencarnou 18 depois de Cristo. Foi poeta romano também. Salúrtio, esse é mais antigo. Ele nasceu em 86 a.C. e a desencarnação dele foi 34 a.C. Foi escritor, poeta na literatura. Tito Livio, 59 a.C. e desencarnou 17 depois de Cristo. Foi historiador e escritor também. Tudo de Roma. Porque lembra que os intelectuais estavam concentrados aonde? Na Grécia. Na Grécia. Que foi quando os romanos passaram a ir ganhando, vamos dizer assim, espaço, a ir colonizando, né, administrando, eles trouxeram a inteligência de lá, a intelectualidade, a arte. Tanto é que até mesmo a cultura dos deuses que havia na Grécia, eles trouxeram para Roma também. Toda essa cultura dos deuses e das deusas. Daí dizer a cultura greco-romana. Tito Livio, então, 59 e desencarnou 17 depois de Cristo. Mecenas, é isso? 70 a.C., ele desencarnou 8 a.C. Ele foi político, estadista e patrono das letras. Só intelectuais. Todos esses daí, como favorito dos deuses. Eles eram tratados como favorito dos deuses. Em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários, protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça no oceano de paz inigualável, nunca vivido. Os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue e o sorriso da deusa Vitória. Não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. Deusa Vitória. Ela se refere à deusa grega Nice, tá? Mas eles construíram a deles. Eram diversos templos erguidos a ela, a deusa Vitória. Quem mais adorava a deusa Vitória? Os generais. Quando eles ganhavam uma batalha, eles iam para o templo para agradecer e cultuar.
A adoração era muito comum entre os generais que agradeciam pelas vitórias nas guerras. Ela, em 382, ela foi destruída, colocada abaixo, porque teve que desativá-la. Não havia mais necessidade, porque aí eles deixaram de ser politeísta para ser monoteísta. Mas houve muita revolta na destruição do templo da deusa Vitória. Tá? O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores de sua vida íntima, a filha mandou embora, a neta mandou embora e a esposa uma assassina. Fora a enfermidade física dele, se surpreendeu testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo, e sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando do alto de sua tribuna dourada escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacava este verso de imorredora beleza: ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possa haver algo maior do que Roma. É que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que, no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Vibração profunda, só com a aproximação da vinda de Jesus. Porque ele nasceu em que ano? Jesus? No ano 0 e no ano 1. Porque lembra que ele dividiu a história. Antes de Cristo e depois do Cristo. Então, no ano 0, ele ficou, o nosso querido Otávio ficou até que ano? Até 14 depois de Cristo. Então, ele ainda conviveu 14 anos com a presença do Cristo já encarnado. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos guerreiros, como Alexandre. Nota aí Alexandre o Grande. Tempo do Alexandre, 356 antes de Cristo. Ele morreu em 323 antes de Cristo, era grego. Pensa no cabo inteligente. Nunca perdeu uma batalha. 356 antes de Cristo e morreu 323 antes de Cristo. Nunca perdeu uma batalha, só para enfermidade. Aníbal era um grande general. Viveu 248 a.C., desencarnou em 182 a.C. Eu tenho 247 e 184. É porque eles fazem uma ideia, é igual do Alexandre, tu vai encontrar outras datas. Uma aproximação. Acercavam-se de Roma e do mundo, não mais espíritos bélicos, guerreiros, de Roma e do mundo, não mais espíritos como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiram, agora vem aqui, outros que se vestiram dos andrajos dos pescadores. Abre aspas aqui, vamos comentar. Quando Jesus cura um jovem cego de nascença, ele nasceu cego. Quando Jesus termina de curar, os seus discípulos próximos dele dizem assim: Senhor, olha a pergunta. Quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais? Ele não nasceu cego? Como é que ele poderia ter pecado? Isso quer dizer que eles conheciam o que? A reencarnação. A pergunta é: quem foi que pecou? Foi ele? Ou seja, quem foi que errou? Foi ele ou foi os pais dele? A resposta de Jesus é grandiosa. Nem ele
nem os seus pais. Ele nasceu assim, eu vou traduzir agora. Ele nasceu assim para que se concluísse, para que se mostrasse a vontade do meu Pai. Vamos trocar mais em miúdo. Essa criatura, antes de nascer, entrou em um acordo. Ele não pecou, não era um processo de expiação. Ele disse, olha, eu posso ir cego, Senhor, porque no Antigo Testamento estava escrito que o Messias, para que ele pudesse ser reconhecido, ele iria levantar mortos, fazer paralíticos andar, e devolver a visão a cego de nascença. Então precisava de cego para isso. Ele disse, eu me proponho a nascer cego, e quando tu me encontrares, tu me devolver a visão. Porque, meus irmãos, Jesus não reencarnou para estar devolvendo saúde física para ninguém, não. Isso foi feito só para que se cumprisse o que estava escrito no Antigo Testamento, que Jesus sabia. Precisava ser comprovado que ele era Para identificá-lo. Agora identificá-lo. Agora, senão não poderia identificar. E nem assim, apesar dele ter feito tudo como mandava o protocolo, não identificado. Foi questionado por que ele fez aquilo no sábado. Pensa, a criatura nasceu cega, ela devolve a visão, ele devolve a visão, ao invés de se preocuparem com a cura, não. Mas como que ele fez isso no sábado? Parece ser que é até comum ter gente para devolver a visão a cego. Entendemos? Então isso fica bem claro também aqui, com essa informação, quando ele diz assim: porém outros que se vestiram dos andrajos dos pescadores. Então quando Jesus saiu chamando os 12, ele já sabia quem ele ia chamar. Essa programação foi feita lá. Eram espíritos perfeitos? Não. Mas que acertaram com Jesus. Se vestiram de andrajos, de pescadores. Tanto é que quando Jesus chama, conta o Evangelho, eles em nenhum momento titubeiam. O chamado de Jesus, eu já conheço ele. E eles vão sem pensar. Pedro, André, venham. Vamos pescar homens. Pedro larga a rede e vai. Eu desconfio, volto a repetir, que Jesus só gosta de trabalhar com doente. Ele não pega a gente perfeito. Olha, uma vez, o pessoal comenta, eu não sei porque eu não li isso, mas é interessante. O Chico dizia assim, se ele pudesse, ele reencarnaria no corpo feminino, ia ser mãe de 10 filhos, tudo umbralino. Porque é uma forma de colocar aquelas 10 criaturas no caminho do Senhor. Somos nós que pedimos espírito puro, porque a gente não quer ter trabalho. Então, esses espíritos amadurecidos, eles querem salvar o que estava perdido. Então, vamos dizer que no mundo espiritual, ele pegou esses 12, acertou com ele, eram espíritos endividados, mas que já carregavam um propósito de renovação. Um propósito, vamos lá, vamos comigo. Vamos fazer esse trabalho. Vocês topam? Topa, Senhor. Não vai ser fácil. E ele disse a Pedro, aqui na terra, Pedro, te levareis aonde tu não queiras ir. Aonde tu não queres ir. Pedro morreu em Roma. Sabemos que muitos cristãos foram crucificados em Roma. Conta a lenda, não está escrito em lugar nenhum. Eu já procurei Humberto de Campos, também ainda não achei. Vamos até trazer a morte de Pedro, mas em Paulo Estevam, nós vamos trazer uma antologia mediúnica, tem lá, retratando a morte dele. Mas conta a lenda que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas é uma lenda, não tem escrito isso. Mas há uma probabilidade que ele tenha sido crucificado em Roma. E realmente, Jesus nos leva aonde nós não queremos ir. Por quê? Porque nós não queremos ir para o sacrifício. E Ele nos convida a isso, aonde nós não queremos ir.
Vestiram dos andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Indestrutível. Por que chama Jesus de Cordeiro? Jesus foi morto em que época? Na festa da Páscoa. O que se fazia na época da Páscoa? Se sacrificava um cordeiro para que salvasse os seus filhos. Pegava o sangue do cordeiro e marcava na porta. Naquela Páscoa, quem foi o cordeiro ao sacrifício? Por isso é que ele é chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tende piedade. Naquela Páscoa, ele foi o Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor. Inclusive quem? Quem é o precursor? João Batista. Que era a encarnação de Elias. Por isso ele ser o quê? Decapitado. Porque se nós formos conhecer um pouquinho a história de Elias, ele mandou matar, decapitou mesmo. Foram 7, 8, eu não me lembro. Ele mandou matar mesmo. Era um processo expiatório. Imergiram então nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos de vida. É por essa razão que os ascendentes místicos da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação de ordem, o que, gente? Celestial. Ia chegar à terra o sublime emissário, sua lição de verdade, de luz, e espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado. Por isso tudo começou nas bodas de Caná. Deus é o esposo, Jesus é o noivo. No Antigo Testamento, quando nós lemos o esposo, é Deus. A esposa é o povo. Daí ele dizer, a minha esposa me traiu, é adúltera. Adulterar é o quê? Adorar outros deuses. É lindo isso. É uma simbologia. Daí a aliança com Deus. Ele fez aliança com quem? Com o povo judeu. Com o povo hebreu. Com os hebreus. As 12 tribos. A festa do noivado, a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredor. Nós vamos estudar. Depois dessa festa dos corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. O mapa das abençoadas altitudes espirituais. Qual é a função do mapa? Para altitudes espirituais. O guia do caminho, o manual do amor, da coragem, da perene alegria. Meus irmãos, como tu vais amar Jesus se tu não conheces Jesus? Nós temos que conhecê-lo para nos apaixonar por ele. Não mais de uma forma cega ou absurda, agora de uma forma lógica e racional, conhecendo ele. Durante muitos séculos nós não tínhamos contato com o Antigo nem com o Novo Testamento. Vinha pedacinho e em latim. E o padre lia, a gente não entendia e tinha que dizer amém. Então, nós não conhecemos Jesus. Esse Jesus que você critica não é o verdadeiro Jesus. E para que essas características se conservassem entre os homens, como a expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza,
sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores. Olha que interessante. Ele está falando aqui dos que escreveram o Evangelho. E ele diz assim: Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciasse o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sobre a claridade maravilhosa de uma estrela. É como se Jesus dizendo a eles como eles deveriam começar a escrever o Evangelho. Como começa o Evangelho? O natalício do nosso Senhor Jesus, o nascimento dele, a estrela de Belém. De uma estrela a guiar reis e pastores, a manjedoura rústica, onde se entoava as primeiras notas de seu cântico de amor, e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura, na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal, Natal de natalício, nascimento de Jesus, e termina com a profunda visão de Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do tudo inspirado pelo nosso Senhor Jesus. Foi bom? Muitas informações? Vocês já estão começando a se ambientar no ambiente do livro? Começar a nos transportar para Galileia? Nós vamos no próximo estudo conhecer Jesus e João Batista. Eles eram primos. Perguntas? Vocês entenderam, gente? Alguma pergunta, meus irmãos? Todos em paz? Todas as... Para saber que, como eu falei, que ele era o Cristo, ele tinha que fazer aqueles prodígios, aquelas maravilhas que a Bíblia fala, né? E tem uma passagem na Bíblia que fala que ele fala para Pedro, não sei um dos apóstolos dele, que ele disse: Senhor, como é que a gente sabe de onde vem esse Espírito? Ele disse: tu não sentes o vento, se ele bate na tua direita, tu sentes daqui. Então não te cabe saber de tantas das de onde vem. De onde vem, né? Basta saber que você... O Haroldo faz até uma... Olha, gente, eu recomendo vocês estudarem o Haroldo, tá? Em Novo Testamento, ele nos ajuda muito na compreensão. A palavra espírito e vento, dentro da cultura hebraica, é a mesma palavra. Então, tu pode traduzir para espírito, como tu pode traduzir para vento. Então, isso vai depender da interpretação de quem está traduzindo. É igual manga. Existe manga de camisa, manga da fruta, você está entendendo? Então, a palavra espírito, que eu acho que é ruach, não me lembro muito bem como ele falou. Serve tanto para espírito quanto para o vento. E sempre estava se retratando a ele mesmo, pessoa, espírito de luz. A gente tem que pegar o texto para ler calmamente, para entender. Oi, filho. Vocês são falaram do Haroldo, né? Ele tem uns do Levítico, né? Tudo filmado, pode baixar no... Tem o Levítico, tem o Gênesis, tem a série Boa Nova, tem um monte de palestra dele. É fantástica para entender, porque durante muito tempo no movimento espírita foi dito assim, por alguns irmãos ignorantes, porque é de ignorar mesmo. Não, você não precisa estudar o Antigo Testamento, basta o Novo. Gente, Jesus está a todo momento citando o Antigo Testamento. Quando ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está cantando o Salmo de Davi. Tu vai lá, está lá no Salmo de Davi. Se tu não conhece o Salmo de Davi, tu vai achar que Jesus está reclamando para Deus. Você não entende que ele estava cantando. E ele diz, o que está escrito na lei? Porque você acha que Jesus não foi ele que inspirou o Antigo Testamento? Os profetas? Então eu não vim para mudar, eu vim para cumprir. Então, para eu entender várias lições de Jesus, ele várias vezes se reporta ao Antigo, várias vezes.
Ele cita várias vezes, ele faz um conjugado. E aí, como a gente não entende, a gente acha que ele está falando aquilo que ele está falando. E diz a segunda, como tu lês, né? Como tu interpretas. Vamos aprender muita coisa, se Deus quiser. Podemos orar então? Divino amigo Jesus, a obra Boa Nova de Humberto de Campos, trazendo para nós, terráqueos, a tua história de lições imperecíveis. É uma oportunidade grandiosa, Jesus, a cada um de nós, para nos aproximarmos do teu amor, em que nós nos distanciamos ao longo dos séculos. Te agradecemos imensamente por essa oportunidade, Jesus. E te rogamos que permaneça conosco nesse trabalho. Que os amigos espirituais que são responsáveis por esse trabalho, que nos conduzem, possam, Senhor da vida, perseverar, nos ajudar, para que nós possamos não só ler, mas sentir o teu evangelho. Poder enxergar psiquicamente o espaço que o Senhor viveu, ensinou e exemplificou. Graça te damos, Senhor, pela terceira revelação, por esse consolo e por ter permitido que as pedras nos revelassem a grandiosidade da tua vinda aqui na terra. Obrigado, amor querido, amor de nossa vida. Obrigado aos amigos espirituais. E que nós possamos, Senhor da vida, permanecer contigo e em ti.